Olá, professores e alunos. Meu nome é Paulo Torres, sou professor de Química aqui. Vou estar com você neste momento. Então, vamos ver o que nós teremos. Aula 4, objeto de conhecimento, isomeria óptica, detalhamento, introdução, luz natural e luz polarizada e substâncias opticamente ativas. Então, vamos para a nossa aula. Olá! Olha aqui esta imagem que nós temos para analisar, porque hoje nós vamos falar sobre estruturas que são opticamente ativas, tá? Ou seja, especificamente da isomeria óptica. Então, olha aqui que nós temos a laranja e o limão, né? A laranja ali tem uma estrutura que ela é semelhante ao limão, mas só que ela é uma imagem. Note que ali a gente tem na laranja o R limonemo. Já no limão, nós temos o S limonemo. Os dois, professores, são a mesma coisa? Eles são estruturas opostas, tá? Nós vamos falar mais sobre isso. Mas é importante você entender, quando você vê isomeria, isomeria vem de iso, igual, e mero, parte. Então, nesse caso, nós temos duas estruturas que elas são semelhantes. E o que é semelhante? O que eles vão ser iguais? São em fórmula molecular, tá? Já a estrutural vai ser diferente, como você está vendo aí. Uma está virada para um lado e outra está virada para o outro lado, tá? E cada uma vai ter propriedades químicas diferentes. Então, não é só porque está virado para um lado ou para o outro que é só desvirar, tá? Você vai entender isso mais a fundo, vamos com calma. Mas primeiro vamos entender da onde surgiu isso e como é que a gente pode estar identificando uma substância, se ela é isomericamente ativa ou não, ou seja, se tem isomeria óptica ou não. Então, dê uma olhada. Nós temos aí isomeria óptica, é um tipo, tá? A isomeria óptica é um tipo de isomeria espacial. Professor, como assim isomeria espacial? É porque nós temos a isomeria plana, tá? Então nós temos a plana, que ela, de forma resumida, ela acontece em 2D. Ou seja, nós temos aqui o X, nós temos o Y, tá? E nós temos o eixo X. Então, quando você olha, por exemplo, para a parede... Eita, deixa eu fazer esse Y melhorou. Quando você olha para a parede, você vê, né, a largura e a altura da parede, né? Então, você está vendo aí uma estrutura plana. Então, quando a gente está falando isomeria, né, de cadeia, de função, de posição, nós estamos falando de isomeria plana. Mas quando nós falamos de isomeria espacial, tá? Espacial, nós estamos falando de 3D. Ou seja, nós temos aqui novamente o Y, nós temos o X, só que na espacial nós temos o Z, tá? Nós temos o Z. Professor, e o que é o Z? É só você pensar num copo de água. O copo de água, ele vai ter largura, altura, mas ele vai ter comprimento, profundidade, tá? Então, num copo de água, o que a gente vai ter, né, é que nós vamos ter a altura da água, a largura desse copo, tá? Só que nós também temos dentro do frasco um outro eixo que vai lá para trás, tá? Por isso que quando a gente vai calcular o volume da água, a gente fala 1 ml. Só que 1 ml também é chamado de centímetro cúbico. Por quê? Se eu tiver 1 centímetro para cima, se eu tiver aqui, ó, por exemplo, 1 centímetro para cima, 1 centímetro aqui. Se eu tiver 1 centímetro aqui,
E se eu tiver 1 centímetro aqui, o que eu vou ter? Vou ter centímetro ao cubo, tá? Então é por isso que a gente calcula dessa forma, o volume. Por isso que você também pode ver metro cúbico, tá? Então olha aí, ó, química e matemática tudo junto, que coisa linda. Eu sei, você ama as ciências, eu também. E aí nós temos aí a continuação do texto, né? Isomeria óptica é um tipo de isomeria espacial ou estereoisomeria, é um outro nome também para falar da isomeria óptica. E ela estuda o comportamento da substância quando submetidas a um feixe de luz, tá? Ah, professor, beleza, eu entendi, então tudo isso da plana, espacial, mas onde está ela espacial? A gente já vai ver. Porque quando você analisa uma estrutura que ela é isomericamente ativa, ou seja, ela tem isomeria óptica, a gente faz essa análise através da luz, tá? Mas guarda essas informações que nós falamos, tá? A isomeria plana e espacial. O que vai acontecer aqui? Uma fonte de luz vai jogar luz para todos os lados, tá? E aí ela vai passar por um polarizador. O que é um polarizador? É que ele vai deixar a luz de uma forma polarizada, tá? Ou para cima, ou para o lado, tá? Então ele vai polarizar isso. Logo em seguida, essa luz polarizada, ela vai passar pelo composto. Quando a gente fala composto quiral, é porque ele é assimétrico, tá? É os 2 nomes que a gente vai ter. Nós já vamos aprofundar nesse nomezinho, mas anote aí, composto quiral. Mas aqui dentro eu vou ter uma solução. E essa solução, ou ela vai desviar essa luz polarizada para a direita, ou para a esquerda, aqui onde a gente está vendo. Por isso que é isomeria óptica, tá? Porque a única forma da gente identificar isso é olhando, tá? A única forma de a gente identificar isso é olhando. E quem foi o rapaz que descobriu isso, né? Foi este aqui, ó. Etienne Louis Molot, tá? É um nome francês, um físico francês que descobriu aí que a luz, ao ser refletida, tá? Ela torna-se parcialmente polarizada. Sua pesquisa sobre esse fenômeno foi publicada em 1809. Então, note como a química evoluiu, né? Nós temos aí 1800 anos até descobrir que nós tínhamos a química polarizada, né? As substâncias químicas que poderiam ser descobertas a partir de luz emitida nessa substância. Então, a partir daí, a química também gradativamente melhorou bastante, porque aí nós conseguimos identificar algumas substâncias que podem ser tóxicas, tá? Porque lembra, nós temos a R e a S, como você acabou de ver. Nós temos a da laranja e a do limão. Mas nem sempre é assim, uma tem um gosto, né, bom, saudável, e a outra também. A gente já vai ver isso direitinho. Mas é importante vocês entenderem o que é a luz polarizada de forma clara, para que a gente dê continuidade aí no conteúdo. Dessa forma, nós temos aí um vídeo do professor William, para você darem uma olhada, ele vai explicar de um ponto de vista físico. Então dê uma olhada aí. Olá pessoal, sou o professor William Costa, sou professor de Física e eu tenho uma pergunta aí para vocês, hein? Vocês sabem o que é uma luz polarizada? Olha só, antes de entender o que é uma luz polarizada, nós vamos entender o que é a luz. A luz, ela é uma onda eletromagnética e sendo uma onda eletromagnética, ela é composta por 3 componentes aí, 3 itens. Um campo elétrico, um campo magnético e a sua direção de propagação. Todos esses itens eles estão perpendiculares entre si, ou seja, eles formam um ângulo de 90 graus. E aí o que acontece? Quando a luz é não polarizada, esse campo elétrico ele pode oscilar em qualquer dos eixos, em qualquer direção, tá certo? Normalmente, as luzes elas são não polarizadas. Mas existe a luz polarizada. O que é a luz polarizada? O campo elétrico ele fica fixo só em um eixo, só em uma direção. Ele não vai oscilar em outras direções. Só naquela direção sempre, tá certo? Aí nós temos uma onda
eletromagnética polarizada, uma luz polarizada. Bom, e o que transforma a luz não polarizada em uma luz polarizada? É um objeto chamado polarizador. Quando a luz não polarizada atinge esse polarizador, ele vai absorver o campo elétrico das outras direções e vai deixar o campo elétrico só em uma direção, tá certo? Só naquela direção fixa. E aí vai fazer o trabalho aí de polarizar a luz em determinada direção. Sabe um fato curioso? O nosso olho não vai distinguir a luz polarizada da luz não polarizada. Por quê? A gente não tem essa capacidade de enxergar só o campo elétrico. A gente enxerga o produto ali da combinação do campo elétrico e do campo magnético. Beleza? Espero que vocês tenham entendido aí e nós nos encontramos numa próxima. Olha aí que legal, né? O professor aí de física mostrando como é que é esse funcionamento de toda a questão da luz, tá? Então, cada vez que você queira se aprofundar mais no conteúdo, o que você vai ver? Você vai ver a união das ciências, né? A gente acabou de mostrar um pouquinho de matemática junto com química e agora a física mostrando, né, direitinho isso aí. Mas eu quero mostrar uma animação para vocês para entender esse passo a passo. O que a gente está falando antes da animação entrar é como eu vou identificar uma substância que tem isomeria óptica, tá? A gente ainda não entrou na isomeria óptica claramente para você entender o que é uma substância isomericamente ativa, tá? Você está apenas vendo como é que a gente consegue identificar essa substância. Por isso, calma o seu coração se você está aflito. Tá? Então é importante você entender, professor, como é que eu identifico essa substância? A gente está vendo. Isso fisicamente falando, usando instrumento de laboratório. Porque não é possível, gente, pelo amor de Deus, não façam isso. A gente não vai pegar uma substância, colocar na boca para experimentar e ver o que é, tá? Ah, mas professor, você não falou da laranja, do limão? Sim, nesse caso. Mas tem outras substâncias que elas podem ser perigosas, tá? E você não vai conseguir identificar pelo gosto, tá? Essa é uma propriedade física que a gente chama que é organoléptica, ou seja, com gosto, tá? E nem todas têm. Então é importante dizer isso. Então, esses equipamentos vão ajudar a gente a verificar essa substância. Então, dê uma olhada aí nessa animação. Então, aí um ponto de luz, tá? Uma fonte de luz vai liberar a luz para todo o ambiente. Aí lembra, ele vai passar por um polarizador, que vai fazer com que essa luz seja polarizada. Vai passar pela substância, tá? Que está dentro de um frasco. E depois de passar, ela vai para o analisador. Então, dê uma olhada aí. Ó. Como é que vai ficar todo o processo? A luz emitida passa pelo polarizador. Então, a não polarizada vai ficar polarizada. E ela vai passar ali na substância. Prestou atenção que ela virou um pouquinho para a direita, né? Então, note que a gente vai analisar ali. Novamente, só para vocês entenderem todo o processo. Então, o que a gente vai ter? A fonte de luz. Essa fonte de luz vai emitir a luz não polarizada, daquele jeito que você viu. Vai passar pelo polarizador. Vai separar e polarizar em direção, né, em linha, vai passar pelo composto ativo e aí a gente vai analisar, tá? Pode ser, aí nesse caso, é um instrumento que a gente vai analisar com o olho, tá? Então a gente vai estar olhando ali no analisador. Então a luz vai passar ali não polarizada e aí ela vai polarizar e no composto ativo que vai ocorrer essa distorção, tá bom? Então, espero que tenha ficado claro direitinho e a gente vai aprofundar mais entendendo qual é esse instrumento. Dê uma olhada aí. Então, nós temos aí o polarímetro, tá? Este aí é o polarímetro, onde a gente abre esta estrutura aqui, tá? A gente vai abrir essa estrutura e vai colocar a substância ali dentro, tá? Então, a fonte de luz vai passar ali e a gente vai olhar. Então, esses são instrumentos cruciais em várias áreas da ciência e da indústria, utilizados para medir propriedades ópticas, olha aqui, ó, específicas de substâncias. Então é importante notar
como é que a gente vai identificar? É um aparelho simples, ele não é complexo, mas é importante ter cuidado. Dessa forma, vamos entender agora sobre as substâncias. Algumas substâncias têm a propriedade de desviar o plano de vibração da luz polarizada, como a gente acabou de ver. Traduzindo isso para o português, lembra que a fonte de luz, tá? A fonte de luz aqui fazia isso, mas ele também fazia aqui, ó. Tá? Ficou feio, peraí. Aqui, aqui, aqui. Não ficou muito melhor, mas a gente tentou, né? Então, ele passou aqui e no polarizador, o que vai acontecer? Aí ele vai ficar só assim, ó. Tá? Então, ele vai ficar só assim. Então, o que aconteceu é que quando ele passou pela substância, ele vai entortar ou para a direita ou para a esquerda, que é desviar o plano da luz polarizada, tá? E aí eles são denominados opticamente ativos, ou seja, professor, como assim ativos? Porque ele desviou. Se ele não desviasse, ele seria ali opticamente não ativo. E essa propriedade caracteriza os compostos que apresentam isomeria óptica, tá? Então, de que formas isso pode acontecer? Pode acontecer da seguinte forma: o desvio do plano de vibração pode ocorrer em dois sentidos. Se ele desvia para a direita, ele é chamado de destrógeno, tá? Que é representado pela letra D. Então, D de direita, tá? Então, para você lembrar aí. Já se ele desvia para o lado esquerdo, ele vai ser chamado de levógeno, letra R, ou letra L, tá? Então aí você tem dessa forma, se é direito é D, se é esquerdo é L. Ah, professor, mas também não tinha R e S? Tinha R e S, tá? Você tem o R de right, tá? Então é importante entender essa palavrinha aí. Então direita é destrógeno. Então, só ligar aqui o D com o D. E o esquerdo é o levógeno, tá? Então, não esqueça disso. Uma outra forma de você entender isso aqui é o conceito de isomeria. E aí, vamos lá. Lembra que eu falei de uma palavrinha para vocês que era quiral? Note que nós já estamos falando da substância, tá? Nós já estamos falando da substância. Então aqui, como é que eu vou identificar se ela é quiral? Como é que eu vou identificar se ela é simétrica ou se ela é assimétrica? Exatamente essa simetria é o que nós vamos entender agora. Dizemos que uma substância, que uma estrutura é simétrica quando ela apresenta pelo menos um padrão de simetria. Isto é, quando pode ser dividida em duas metades idênticas. E aí note que eu tenho a imagem aí de duas mãos, tá? Só que como isso funciona? Ela funciona da seguinte forma, presta atenção. Como é que uma substância vai ser simétrica ou assimétrica? Da seguinte forma. Quando você coloca a sua mão no espelho, o que você vai ver? Você vai ver exatamente a mesma mão, tá? Então as duas imagens elas vão ser simétricas, tá? Elas estão uma em cima da outra. Porém, quando elas são sobrepostas, elas vão ser assimétricas. Como assim, professor? Se você colocar uma mão em cima da outra, você vê que o dedão tá um para um lado, o outro para o outro. E aí você consegue identificar que uma é a mão direita e outra é a esquerda, tá? Novamente. O que é simetria? É quando as duas imagens elas são iguais, tá? Quando as duas imagens são iguais. Quando elas são assimétricas, é que a imagem elas não são iguais, tá? Então, aqui eu tenho igual, aqui eu não tenho igual. Aqui é no espelho. Aqui não é no espelho, é uma em cima da outra, tá? Então, não é a mesma mão? É a mesma mão, mas você consegue identificar que uma está para a direita, outra está para a esquerda. Qual é a diferença, isso quimicamente falando? As propriedades são totalmente diferentes, tá? Totalmente diferentes. Então, note que aqui, por exemplo, na minha esquerda, eu tenho
esse dedo do meio para cima e a mão para baixo. A mesma coisa aqui, o dedo para cima e a mão para baixo. A mesma coisa. Só que de um lado tá o mindinho, do outro lado tá o outro mindinho, tá? Então isso difere, esses dois lados diferem, tá? Então quando sobrepostos eu vejo diferente. Vamos ver isso na química? Dê uma olhada. Então, aqui, o que a gente vai ter, né? Um outro exemplo que as estruturas que não admitem nenhum plano de simetria são denominadas assimétricas ou quirais, tá? Quirais. Então, ó, se eu tiver uma estrutura que ela é dessa forma, eu tenho aqui A, B, C e D, tá? E aí eu vou representar um espelho, dessa forma aqui, ó. Aí eu tenho a mesma coisa, ó, carbono. Aí aqui A, C. Só que aqui tá o B e aqui tá o D, tá? Professor, no espelho não tá igual? Tá igual, tá? Mas quando eles estão sobrepostos, um em cima do outro, o B vai bater em cima do D, tá? Então a gente tem aqui, ó, o B batendo em cima do D. E o D de dado batendo em cima do B de bola. Então aqui eles são diferentes, como a gente falou do dedão, tá? Exatamente aqui, ó, quando eu corto no meio, os dois lados são diferentes, tá? Os dois lados são diferentes. Então, se eu tiver duas espécies, no caso, a mão direita com a mão esquerda, elas são assimétricas, tá? Da mesma forma aqui, os dois lados são diferentes. Já aqui, ó, os dois lados são iguais. Por mais que essa molécula vá rodar, é a mesma estrutura. Ah, então, professor, quer dizer que se eu tivesse assim, C, e aí o espelho aqui, e aqui novamente, né? Deixa eu colocar aqui um pouco mais para o lado. Se eu tivesse aqui o C, deixa eu apagar aqui. Se eu tivesse o C e aqui o C, né? Mas aqui para cima eu tivesse A, aqui para baixo B, aqui C e aqui D, né? E eu tivesse aqui A, B, e aí você olhando no espelho, né? Teria o quê? Teria aqui o D e o C. Professor, parece que está invertido. Parece que está invertido, mas quando você coloca um em cima do outro, o que vai acontecer? O D vai dar em cima do D. O C dá em cima do C. Então, nesse caso, as duas estruturas são o quê? São iguais. Então, quando eu coloco uma na frente da outra, elas vão ser iguais. Então, aqui nessa espécie, as duas são a mesma estrutura. Já no outro exemplo que nós colocamos aqui, o que acontece? As duas estruturas, elas são totalmente diferentes, tá? É muito importante você entender isso. Elas sendo diferentes, as propriedades, todas as propriedades, elas vão mudar quimicamente falando. Por exemplo, nós temos aí, ó, dê uma olhada, uma imagem que está mostrando para vocês a talidomida e a talidomida. As duas são talidomidas, tá? Só que uma é teratogênico. O outro é um sedativo hipnótico. O que acontece? Essa S, tá? Que é a L, tá? O que acontece? Ela foi muito usada e a gente não sabia, né, dessa isomeria óptica. E aí o que acontecia? O nascimento dos bebês vinham com membros superiores e inferiores atrofiados. Mãos, braços, pés, pernas. E aí foi constatado, né, depois de vários estudos, que uma era a que tinha
aqui, né, o S e a outra que tinha o R, né? Então aqui nós tínhamos uma isomeria óptica. Professor, mas onde que está aqui a isomeria óptica que eu não estou vendo? Lembra que eu falei para vocês que ela é 3D? Então aqui neste carbono eu tenho aqui 4 ligantes diferentes. Lembrando que um deles é o hidrogênio, tá? E aí eu posso representar esse carbono com um asterisco, tá? Que diz que ele é um carbono quiral. Aí note que esse nitrogênio tem uma ligação estranha, né? Que é diferente desse nitrogênio aqui, que é diferente desse nitrogênio aqui, que tem uma outra ligação estranha. O que é isso? Qual é a diferença? É que esse nitrogênio, o primeiro, ele está para trás da estrutura, tá? Então a gente desenha mais ou menos assim, ó. Eu tenho aqui um hidrogênio para cima, eu tenho um hidrogênio para o lado, aqui eu vou ter um hidrogênio para trás e outro para frente, tá? Então imagina essa estrutura, né? Esse H aqui em cima é o único que está realmente na lousa. Esse outro também está na lousa. Já este está para trás da lousa e este está para frente da lousa. Então agora eu preciso que você ative aí a sua criança interior e imagine essa situação, tá? Imagine. Porque aqui a estrutura, o que a gente tem? É apenas uma ilustração de como ela é, tá? Então note que só mudando essa estrutura, toda a propriedade se altera, né? Um não vai ser bom para os bebês e o outro vai ser sedativo e hipnótico, onde as mães vão estar utilizando dessa substância. Então, por isso que elas precisam estar totalmente isoladas, tá? Ah, professor, importante dizer, isso é só uma substância? Aí vamos lá. O que acontece? Quando uma substância ela tem um carbono quiral, ela vai gerar duas imagens, tá? Então aqui eu tenho um carbono quiral. A gente fala que esse carbono quiral vai ter duas imagens. Essa é a primeira e essa é a segunda. Então eu peguei a substância, botei ali aquele experimento. Lembra que eu falei para vocês, né? Aqui, ó, eu utilizei este instrumento, coloquei a substância aqui. Ela desviou para a direita, ela vai ter uma substância. Ela desviou para a esquerda, ela vai ter outra substância. Então é por isso que é importante a gente entender o uso deste aparelho para que a gente possa utilizar a substância correta, tá? Então, você de posse dessa informação, tome cuidado com as substâncias que você, aí, mesmo medicamentos que você está ali, né, entrando em contato com, seja medicamento que você está tomando, saiba ler a bula direitinho, veja os princípios ativos, veja também, né, as consequências de tomar esse remédio, né? Então tenha ciência disso, não brinque com a saúde, tá bom? Espero que você tenha entendido tudo direitinho. Fique com Deus e até a próxima.